Após a dispersão em Babel, a idolatria voltou a se espalhar quase por toda parte. Diante disso, Deus permitiu que os teimosos transgressores seguissem seus próprios caminhos, enquanto escolheu Abraão, descendente de Sem, para ser o guardião de sua lei para as futuras gerações. Abraão cresceu em meio à superstição e ao paganismo. Até mesmo sua família, que antes preservava o conhecimento de Deus, começou a se deixar influenciar pelas práticas pagãs ao seu redor, passando a adorar outros deuses. Josué 24, versículo 2, em vez de servirem a Jeová. No entanto, a verdadeira fé nunca desapareceu completamente. Deus sempre preservou um grupo fiel que o servia. Desde Adão, passando por Sete, Enoque, Matusalém, Noé e Sem, a revelação divina foi transmitida de geração em geração, e Abraão, filho de Terá, foi escolhido para herdar esse legado sagrado. Rodeado por um mundo mergulhado na idolatria, Abraão permaneceu firme. Mesmo sendo minoria, não se contaminou com a apostasia ao seu redor e continuou a adorar o único Deus verdadeiro. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Salmos 145, versículo 18. Deus revelou sua vontade a Abraão e lhe concedeu um conhecimento especial de sua lei, além da promessa da salvação que viria por meio de Cristo. Abraão recebeu de Deus a promessa de que teria uma grande descendência e formaria uma nação poderosa, algo muito valorizado naquela época. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Mas mais importante do que isso, Deus lhe assegurou que de sua linhagem viria o Redentor do mundo. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 12, versículo 3. No entanto, antes que essa promessa se cumprisse, Abraão precisaria passar por um teste de fé. Deus então lhe disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, versículo 1. Para que pudesse desempenhar o papel de guardião dos oráculos sagrados, Abraão precisava se afastar de tudo o que conhecia. O ambiente e as influências de sua antiga vida poderiam dificultar o que Deus queria ensinar a ele. Agora, Abraão estava especialmente ligado ao céu e deveria viver entre estrangeiros. Seu estilo de vida seria diferente do restante do mundo. Nem mesmo seus parentes compreenderiam suas escolhas, pois as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. Sua pronta obediência é um dos maiores exemplos de fé encontrados na Bíblia. Ele acreditava nas promessas de Deus, mesmo sem nenhuma evidência visível de que se cumpririam. Deixou sua terra, sua família e sua segurança, sem questionar para onde estava indo, apenas confiando que Deus o guiaria. Pela fé, habitou na terra prometida, como se estivesse em terra estrangeira, vivendo em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11, versículo 9. A decisão de Abraão não foi fácil. Ele tinha laços fortes com sua terra natal, sua família e seu lar. Mas quando Deus o chamou, ele não hesitou em obedecer. Não questionou se a nova terra teria um bom solo, um clima favorável ou se lhe proporcionaria riquezas. Para Abraão, o lugar mais seguro e feliz do mundo era aquele onde Deus o queria. Ainda hoje, muitas pessoas passam por testes semelhantes ao de Abraão. Deus pode não falar diretamente dos céus, mas continua chamando as pessoas por meio de sua palavra e de eventos em suas vidas. Ele pode pedir que alguém deixe uma carreira promissora, um ambiente confortável, ou até mesmo se distancie de familiares para seguir um caminho de desafios e renúncia. Isso porque ele tem um propósito especial para cada um.
mas certas influências poderiam impedir o crescimento necessário para cumpri-lo. O chamado de Deus a Abraão aconteceu primeiro quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus. Gênesis 11:31. E ele obedeceu, mudando-se para Harã. Até aquele momento, sua família ainda o acompanhava, pois apesar de também praticarem a idolatria, ainda mantinham algum conhecimento sobre o verdadeiro Deus. Abraão permaneceu em Harã até a morte de seu pai, Terá. Quando isso aconteceu, Deus o chamou novamente para seguir em frente. Seu irmão Naor preferiu ficar e continuar apegado aos deuses locais. Além de sua esposa Sara, apenas seu sobrinho Ló, filho de seu falecido irmão Harã, decidiu acompanhá-lo na jornada. Quando partiu, Abraão não estava sozinho. Ele já possuía muitos rebanhos, gado e servos, pois a riqueza do Oriente era medida assim. Além disso, durante sua estadia em Harã, tanto ele quanto Sara influenciaram outras pessoas a adorarem o verdadeiro Deus, e algumas dessas pessoas decidiram segui-los. E saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Gênesis 12, versículo 5. A primeira parada da caravana foi em Siquém, onde Abraão acampou sob os carvalhos de Moré, em um vale fértil entre os montes Ebal e Gerizim. A terra para onde Deus o levara era linda, com fontes, rios, trigo, cevada, vinhedos, figueiras e oliveiras. Deuteronômio 8, versículos 7 e 8. Mas havia um problema. Os cananeus viviam ali. Abraão havia chegado à terra prometida, mas ela já era habitada por um povo pagão que praticava idolatria e até mesmo sacrifícios humanos. Mesmo assim, Abraão permaneceu fiel. Ele seguiu confiando em Deus, pois sabia que o Senhor cumpriria suas promessas no tempo certo. Apesar de confiar na promessa de Deus, Abraão sentiu um grande aperto no coração ao armar sua tenda. Então, o Senhor apareceu a ele e disse: "Darei esta terra aos seus descendentes." Gênesis 12, versículo 7. Esse encontro fortaleceu sua fé, pois confirmou que Deus estava com ele e não o deixaria à mercê dos ímpios. Abraão, em resposta, construiu um altar naquele lugar e adorou ao Senhor. Ainda como peregrino, ele seguiu para uma região próxima a Betel, onde novamente construiu um altar e invocou o nome de Deus. Abraão, conhecido como amigo de Deus, nos deixou um exemplo de vida dedicada à oração. Onde quer que ele montasse acampamento, ali também erguia um altar, reunindo sua família e servos para os momentos de devoção matinal e vespertina. Quando partia, o altar permanecia, servindo como testemunho para outros viajantes. Alguns dos cananeus que passavam por ali reconheciam aqueles altares e restauravam-nos para também adorarem ao Deus verdadeiro. Seguindo sua jornada para o sul, Abraão enfrentou uma grande provação. A seca assolou a região, os rios secaram e os pastos desapareceram. A fome ameaçava seu povo e seus rebanhos. Diante disso, será que ele duvidaria da direção de Deus? Será que sentiria saudades da fartura da Caldeia? Todos observavam ansiosos o que ele faria diante daquela crise. Sua confiança inabalável era um sinal de esperança para os que o seguiam, pois sabiam que Deus ainda estava ao lado deles. Abraão não entendia completamente os planos de Deus e nem via suas expectativas sendo cumpridas, mas continuava confiando na promessa divina. Abençoarei você e engrandecerei o seu nome. Você será uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Ele orou pedindo orientação para salvar sua família e seus animais, mas jamais permitiu que as dificuldades abalassem sua fé. Em busca de alimento, decidiu ir ao Egito, mas sem abandonar Canaã definitivamente. Seu desejo era permanecer o mais próximo possível da terra prometida e retornar assim que a situação melhorasse. Essa provação fazia parte do plano de Deus para ensinar a Abraão lições valiosas de submissão, paciência e fé.
Essas mesmas lições foram registradas para ajudar todos os que no futuro enfrentariam dificuldades semelhantes. Deus sempre conduz seus filhos por caminhos desconhecidos, mas nunca esquece daqueles que confiam nele. Ele permitiu que Jó sofresse, mas nunca o abandonou. Também deixou João exilado na ilha de Patmos, mas lá o próprio Cristo lhe revelou visões gloriosas. As provações não são sinais de abandono, mas oportunidades de fortalecimento espiritual. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Jeremias 29, versículo 11. Os desafios mais difíceis, aqueles que nos fazem pensar que Deus nos esqueceu, são justamente os que nos levam para mais perto de Cristo. Ao entregar nossas preocupações a Ele, recebemos em troca a paz divina. Deus sempre refinou o caráter de seu povo através do sofrimento, assim como o ouro é purificado no fogo. Ele conhece nosso potencial e permite que passemos por dificuldades para que possamos crescer e nos preparar para missões maiores. Essas provações revelam fraquezas ocultas, nos ensinam a confiar inteiramente em Deus e nos moldam para seu serviço. Quando finalmente chega o momento de agir, estamos prontos e Deus pode nos usar para cumprir seus propósitos. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão não estava livre de falhas. No Egito, cometeu um erro ao esconder que Sara era sua esposa, demonstrando medo e falta de confiança no cuidado divino. Como Sara era muito bonita, ele temeu que os egípcios o matassem para tomá-la como esposa. Para se proteger, disse que ela era sua irmã. Embora essa afirmação tivesse um fundo de verdade, já que Sara era sua meia-irmã, omitir o fato de que era sua esposa foi um engano. Nenhuma forma de desonestidade tem a aprovação de Deus. Devido à falta de fé de Abraão, Sara foi colocada em perigo, pois o faraó, ao saber de sua beleza, mandou levá-la para seu palácio com a intenção de torná-la sua esposa. No entanto, Deus interveio e enviou pragas sobre a casa do faraó, que então descobriu a verdade. Indignado com a mentira, chamou Abraão e disse: "Por que me enganou dizendo que ela era sua irmã? Eu poderia tê-la tomado por esposa. Aqui está sua mulher, leve-a e vá embora." Gênesis 12, versículo 18 e 19. Apesar do erro de Abraão, Deus o protegeu, e o faraó, em vez de prejudicá-lo, garantiu sua segurança ao expulsá-lo do Egito sem permitir que ninguém lhe fizesse mal. O rei reconheceu que Abraão era um homem abençoado por Deus e não queria correr o risco de enfrentar mais consequências por interferir em sua vida. Essa experiência serviu como um aviso para outros povos. Abraão era um homem protegido pelo Senhor. Os reis e governantes passaram a temer causar qualquer dano a ele ou a seus descendentes, pois sabiam que Deus cuidava de seus escolhidos. O salmista se referiu a esse episódio ao escrever: "Por amor deles, repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas." Salmos 105, versículo 14 e 15. Curiosamente, a história de Abraão no Egito se repetiu com seus descendentes séculos depois.